Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou trazer a análise da vitória da Alemanha por 5-1 contra a Escócia, jogo de ida da Euro, jogo que foi na sexta-feira. De lá para cá tiveram mais 6 jogos, sendo 3 no sábado, 3 no domingo e hoje, segunda-feira, tem mais 3 também. E enfim, vou fazer a análise aqui dessa goleada na estreia da Alemanha na Eurocopa, tá ok? Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá, tá aqui já 5-1, jogo que tinha muita expectativa, né, justamente por ser a estreia da Alemanha na Eurocopa. A Alemanha que é a mandante, né, a Euro tá sendo na Alemanha, então era um jogo que tinha muita expectativa. A Escócia não é uma seleção ruim, tá, se a gente analisar aqui a escalação, velho, a gente vê o Tierney, que é um bom lateral, ex-Arsenal, Real Sociedad, Celtic. O Robertson, um dos melhores laterais esquerdos do mundo no Liverpool, né? O Christie, que é um bom meio-campista do Bournemouth. O McTominay também, várias vezes titular no United. O Maguinho, que fez uma grande temporada com o Aston Villa. Então tem bons jogadores nessa seleção da Escócia. Mas a Alemanha não tomou conhecimento desde os primeiros minutos. Atropelou. O primeiro gol da partida sai com o Wirtz. O segundo gol da partida sai com o Musiala. O terceiro sai de pênalti, né, no lance que teve até a expulsão do Porteous, que foi numa entrada criminosa no Gundogan, né? O Gundogan iria fazer o gol, ele dá uma entrada, pega no tornozelo do Gundogan, poderia até ter machucado, né? O Havertz faz o terceiro, ali a gente já percebe que o jogo estava morto, vai para o segundo tempo só para cumprir o regulamento, né? E aí o Füllkrug entrou muito bem, minutos depois que ele entra no lugar do Havertz, né? Faz gol, depois ele faz mais um que é anulado. Na reta final, a Escócia diminui ainda com um gol contra do Rudiger, um lance de muito azar, por sinal. E no final do jogo, o Henry Can faz um golaço, uma chapada assim no cantinho, para fechar o placar nesse 5-1, beleza? Então vamos trazer aqui os destaques da Alemanha primeiro. O Neuer, cara, o Neuer não foi muito exigido, então não dá para dizer que foi um destaque da partida. Queria destacar os laterais, tá? O Kimmich usando na lateral, eu sempre destaquei que eu gosto mais do Kimmich no meio de campo, porque é um cara que joga muito, o cara tem muita intensidade, então é um cara que corre o jogo inteiro, tem bom passe, tem bom chute, é um cara que chega bem na frente, defende bem atrás, é um cara completo. Porém o meio de campo da Alemanha acho que está bem estabelecido com o Endrich, o Kroos e o Gundogan. Três meio-campistas muito bons, né? O Endrich é um primeiro volante típico, um cara de muita marcação, distribui bem o jogo. O Kroos é o Kroos. Dá pra ver que claramente, se tirar o Kroos dessa seleção da Alemanha, lógico, o nível continua alto porque são muitos jogadores de qualidade. Mas tirando o Kroos, é uma diferença muito grande, cara. A Alemanha venceu de 5-1. O Kroos não fez nenhum gol, mas mesmo assim, pra mim, o craque da partida, eu já vou antecipando, foi o Kroos, tá? Porque o jeito que ele armava o jogo, entrando na linha de zagueiros, várias vezes sendo o último homem, não tendo o menor medo disso, armando o time com uma tranquilidade gigante. Eu vi uma estatística que ele aparentemente deu 102 passes, alguma coisa assim, e errou um. E não é passe só pro lado, para trás, é tudo passe para frente, virada de jogo. E ele só errou um passe, cara. E é um time da Escócia que veio moldado justamente só para se defender. E mesmo assim ele não errou nem dois passes, né? Que nem eu falei, ele errou só um. Enfim, o Kroos é muito craque. Infelizmente vai se aposentar, né? Vai jogar Euro, depois vai se aposentar pela Alemanha. No geral vai aposentar, né? Já se aposentou do Real Madrid, enfim. E eu diria, cara, que se o Kroos ganhar essa Euro, sendo um dos grandes destaques que nem pra mim ele foi nesse jogo, eu não duvido nada e eu acharia até justo o Kroos ganhar a bola de ouro, tá? Porque campeão de Champions com o Real, sendo peça fundamental na armação de jogadas. Se ele ganha a Euro com a Alemanha, sendo peça de destaque também, pra mim seria justo, tá? Ele ganhar a bola de ouro, porque é um cara que assim é extra classe, realmente ele tá se aposentando por opção, porque tá talvez no auge da carreira dele. É porque ele, a carreira inteira é no auge basicamente, né, cara? Impressionante. Desde quando chega no Real, até na época do Bayern também, num nível altíssimo. E, cara, eu acho que é um dos melhores jogadores da história, com certeza. Não tem muito nome porque não é um cara. Muito nome quando eu falo é que não coloca muito na prateleira
de Messi, Cristiano Ronaldo, porque é um cara que é meio campista, não é um cara fazedor de gols. É um cara que arma muito o time. Mas se a gente parar pra ver esse Real Madrid campeão por todos esses anos, o Kroos estava em praticamente todos. No último título, no último título de Champions não, mas no penúltimo título de Champions do Bayern, ele estava lá. No título da Alemanha de 2014, peça de destaque também. Então é um cara que é extra classe, que nem eu falei, pra mim o craque da partida. Nas laterais eu tava falando do Kimmich, mas eu queria destacar também o Milton Stat. Eu não conhecia, tá? A lateral do Stuttgart e com certeza não, mas dificilmente vai continuar, porque com essa visibilidade que ele tá tendo na Alemanha e vem se mostrando ser um bom lateral esquerdo, provavelmente alguma equipe maior, né, vai procurar ele. Se bem que o Stuttgart até vai jogar Champions, mas se chegar uma proposta de um Bayer Leverkusen, um Borussia Dortmund, um Bayern de Munique, ou até mesmo de alguma equipe competitiva fora da Alemanha, acho difícil o Stuttgart segurar, porque é um cara que defende muito bem, dá pra ver que essa é a principal característica dele, ataca bem, cruza bem, finalizou uns 2 chutes também, mais ou menos. Enfim, ataca bem, defende bem, é um cara completo, cara. É muito bom lateral esquerdo. Mas lógico, é muito promissor ainda, né? Não dá pra. Não é uma afirmação, é uma aposta. Tanto é que se a gente analisar aqui todos os titulares da Alemanha, o único que há um tempinho atrás eu não conhecia era o Mittelstadt. E o Endrich eu conheci só nessa temporada pelo Leverkusen, né? O resto. E o Wirtz também surgiu nessa temporada com o Leverkusen. Mas o resto, todos já são jogadores consagrados, né? Pelo menos há um tempinho já conhecidos. Por mais que tenha muitas promessas, né? Porque se a gente olha esse quarteto de ataque aqui, né? Contando o Gundogan como peça de ataque. O único experiente é o Gundogan. O Musiala não tem nem 23 anos, o Wirtz também não. E o Havertz é um cara que, porra, tudo bem que ele já até ganhou Champions com o Chelsea, já é meio rodado no Chelsea, no Arsenal, no Leverkusen. Mas também é um cara muito novo, é uma grande aposta ainda, e que já vem rendendo muito, já se tornou um dos principais jogadores da Alemanha. É uma seleção que é bem promissora, não só para essa temporada, mas para os próximos anos, porque o Kimmich ainda é muito novo, o Milton Stadt é novo, tanto o Rudiger quanto o Jonathan Tah são novos, o Endrich é novo, os mais velhos é o Kroos e o Gundogan, não tem muito o que falar. E o Musiala, o Wirtz e o Havertz também muito novos também. Então é uma equipe para esse ano, para essa Euro e para vários anos ainda, principalmente esse trio de ataque, com Musiala, Havertz e Wirtz. Ainda entraram o Pascal Gross, fez uma temporada espetacular pelo Brighton, né? Merecida convocação. O Füllkrug também, excelente temporada pelo Borussia Dortmund. E é uma característica muito diferente, cara. Eu acho que dá pra dizer, vou comparar essa seleção da Alemanha com o Real Madrid, tá? No seguinte aspecto. O trio de ataque do Real Madrid é Rodrigo, Vinícius Júnior e o Bellingham de falso 9. Aqui é muito parecido, só que ao invés de Rodrigo, Vinícius Júnior e Bellingham, é Wirtz, Musiala e Havertz. E o Havertz não é um centroavante, assim, é um cara muito móvel, tanto é que em todos os outros lugares que ele passou ele era meio campista e não um atacante, porém ele joga quase como um falso 9 na Alemanha, mesma coisa o Bellingham no Real Madrid. No momento que você quer colocar um cara pivôzão lá na frente com mais força física, o Real Madrid coloca o Roselu, que o Bayern de Munique deve ter até trauma, né? Eu fiz análise aqui no canal, inclusive, quem quiser volta um pouquinho pra ver. E aí no momento que a Alemanha quer ter um pivôzão, coloca o Füllkrug. E assim, o Füllkrug é um cara que se posiciona muito bem, cabeceia bem, o gol que ele faz é uma pintura, um chute muito forte, um golaço. Depois ele chega a fazer um segundo gol se posicionando nas costas da defesa, depois de uma baita assistência do Miller, mas estava impedido, né? E, enfim, é um cara que também fica muito em impedimento, né? No final da Champions também teve um gol anulado por impedimento. É um cara que eu diria que é parecido com o Morata, da Espanha, nesse sentido. É um cara que é bom, ataca o espaço, ataca as costas dos defensores, mas às vezes se posiciona à frente da linha dos zagueiros, né? Não à toa, nesse jogo teve um gol anulado, na final da Champions um gol anulado também. E aqui na minha memória eu já puxo até como eu fiz a comparação com o Morata, um jogo que ele fez um hat-trick contra o Barcelona no Camp Nou e os 3 gols estavam impedidos. Então, são caras que atacam muito essa linha de defesa e às vezes antecipam um pouquinho demais e tem esses gols anulados, né? Mas enfim. O Miller entrou muito bem, o Sané, muitas jogadas individuais, né? E hoje ele não é titular dessa seleção, não tem muito o que falar.
Musiala, Havertz e Wirtz, eu acho que tá claro que tem que ser o ataque titular. E ainda entrou o Henrique no lugar do Kroos, naturalmente para controlar essa minutagem dele. E da Escócia não teve ninguém que foi muito bem, cara. Nem o Robertson, nem o Tierney, nem o McTominay, nem o Maguire, nem o Christie, que são os caras que eu esperava algo a mais, fizeram nada. Ainda entrou o Hanley, o Shankland, o Billy Gilmore. Pra mim é inacreditável o Gilmore ser reserva da Escócia. O cara é titular no Brighton e é reserva do McGregor, cara. McGregor que eu conheço é lutador de UFC, não jogador de futebol. Então o Gilmore é melhor, cara. É só você comparar a competição que um disputa com o outro. O McGregor eu acho que ele é volante do Celtic. O Gilmore joga Premier League titular no Brighton. Joga Liga Europa, enfim. É um nível mais alto que eu não consigo entender ele ter sido reserva, mas claramente não deu certo. Enfim, ainda entrou o McLean e o Maquina. Estatísticas, vai ser uma massa aqui, ó. 20 chutes, sendo 10 a gol contra 1 sendo nenhum a gol. Isso daqui é inacreditável. A Escócia não teve a mínima chance. Não à toa não deu nenhum chute a gol. E o gol que a Escócia fez foi um gol contra ainda. Um gol que é mais azar do que mérito. Azar da Alemanha do que mérito da Escócia. Porque foi um completo amasso. Tava mais fácil de sair o sexto do que sair o primeiro. Saiu o quinto, no caso, né? Porque tava 4 a 0 quando saiu o gol da Escócia. Tava mais fácil sair o quinto do que sair o primeiro da Escócia. Num lance de azar, acabou saindo o gol. Mas foi um completo amasso. A Alemanha passou o carro, fez parecer a Escócia uma seleção amadora nesse jogo, cara. Enfim, 10 chutes a gol contra 0, 73% de posse de bola contra 27%. Praticamente o triplo de passes. Ó, faltas, foi um jogo com 15 faltas da Alemanha, tendo 2 amarelos, 9 da Escócia. A Escócia nem fez muitas faltas, mas quando fez, foi uma falta dura no Gundogan e o Porteous foi expulso. Enfim, escanteio 5 a 0 também. Cara, não tem muito o que falar, um completo amasso, a Alemanha foi muito superior. Era jogo para talvez fazer até mais, tá? Porque, enfim, a Escócia não deu o mínimo trabalho. Aí com esse resultado, a Alemanha na primeira colocação com 3 pontos, a Escócia em último com 4 pontos. Vale destacar que é um grupo que assim, a gente olha e vê claramente a Alemanha muito superior às outras equipes, mas são 3 seleções que nenhuma delas é fraca, tá? A Escócia, a Hungria e a Suíça são 3 equipes na minha visão no mesmo nível, tá? Acaba que a Suíça venceu da Hungria o primeiro jogo, encaminha essa classificação. Agora, Hungria e Escócia são seleções que também não são fracas, é um grupo que todas as equipes têm jogadores interessantes. A Suíça tem ali o Akanji na defesa de Manchester City, o Ricardo Rodrigues que é um excelente lateral esquerdo, o Xhaka que fez uma temporada espetacular com o Leverkusen, o Shaqiri e o Embolo. A Hungria tem o Barnabas Varga que é um bom atacante, o Szoboszlai que é o principal destaque, o Salai que é um bom atacante também. Tem o Orban também, zagueiro do Leipzig. A Escócia, que nem eu falei aqui, tem o Robertson, tem o Tierney, tem o McTominay. Então é um grupo que não tem nenhuma seleção que na teoria é um saco de pancadas. Mas a Alemanha passou o trator na Escócia e aí já tira demais a moral da Escócia para essa Euro. Mas, enfim, dá para a Escócia ainda sonhar com classificação porque não é equipe tão pior do que Suíça e Hungria, tá? Devem ser jogos bem equilibrados. A Suíça venceu a Hungria por 3 a 1, né? Mas foi o terceiro gol já no final do jogo. Um jogo nivelado também. Enfim, é um grupo que é bem interessante, principalmente pela Suíça, Hungria e Escócia. A Alemanha deve passar o trator e ficar em primeiro. Mas não porque as outras são fracas. E sim porque a Alemanha está mostrando que tem um potencial bem grande para essa Euro. Ainda mais jogando em casa. Enfim, é isso. Eu ainda vou postar aqui no canal. Eu devia ter falado no início do vídeo, né? Mas Espanha 3 a 0 na Croácia, Holanda 2 a 1 na Polônia, Eslovênia 1 a 1 com a Dinamarca e Corinthians 2 a 2 com São Paulo. Foram os jogos que eu assisti nesse final de semana e eu vou trazer aqui no canal. Foi esse o vídeo, valeu e falou!